aqui é o professor Thiago, de literatura dessa vez então. Hoje eu preparei essa aula para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, de uma maneira diferente. Nós vamos falar então sobre livros, né, e sobre a leitura literária, beleza? Eu vou mostrar para vocês então um conceito aí de literatura, que eu gosto de sempre trabalhar a respeito dessa definição de literatura. Depois eu vou mostrar para vocês por que devemos ler literatura. Vou mostrar alguns livros que eu leio, né, algumas indicações de leitura para vocês. E por fim daí vou falar a respeito das obras do vestibular, do PSS e alguns mecanismos aí para você conhecer melhor as partes de um livro, né? Os paratextos editoriais que a gente chama. Beleza, galera? Então vamos lá. Entende-se então por leitura literária a leitura em que o leitor se apropria de uma obra ou de um texto considerado literário, tá? Assim, então, não basta saber o que é literatura e o que não é literatura, mas também é preciso, né, conhecer suficientemente do que? De teoria literária. Então veja que a palavra leitura literária envolve o ato de ler literatura, né? Só que para ler literatura não basta a gente saber o que é literatura e o que não é literatura. Você tem que ter alguns domínios do que? De teoria literária, para que você possa então se apropriar desses textos de uma maneira mais precisa, mais eficaz. Beleza? Literatura então. O que é a literatura? É uma manifestação artística que parte da visão subjetiva de mundo, de um autor, de uma pessoa, né? Que tem a palavra como matéria-prima na construção de um universo ficcional. Então você veja que você tem aí uma visão de mundo subjetiva, né? Que tem a palavra como matéria-prima na construção de um universo ficcional. Então nós estamos falando de ficção, né? Estamos falando daquilo que é inventado, porém há alguns traços da realidade, né, nos textos ficcionais. Normalmente os textos ficcionais eles têm a realidade como referência, né? Algumas características então da literatura: predominância do sentido conotativo da linguagem, né? Preocupação com a elaboração da forma, da sonoridade e simbologia. Quando se tratava de poesia, por exemplo, né? Tem um formato, alguns poemas, tem uma sonoridade e tem uma simbologia, com alegorias e figuras de linguagem que você encontra dentro dessas produções poéticas, né? A verossimilhança também é uma característica que faz parte aí dos textos literários. O que é a verossimilhança? É o compromisso que a obra de arte tem com a verdade, né? A relação que ela estabelece entre o universo ficcional e o mundo real, né? Dentro daquele universo ficcional há uma possibilidade, né, daqueles fatos acontecerem. Há uma verossimilhança. Beleza? Então, a diferença entre o texto literário e o texto não literário. Então você precisa, quando você vai ler um texto, você precisa saber se esse texto ele é literário ou se ele não é literário. Existe uma diferença, tá? Os textos literários são caracterizados por emocionar o leitor, com palavras utilizadas no sentido subjetivo, né? Metafórico, né? Com metáforas, com figuras de linguagem, e não possui uma natureza utilitária imediata. Então, muito bem, galera. Então é importante a gente reconhecer a diferença entre de texto literário e texto não literário. Então, quando você vai ler um texto, é interessante que você saiba se esse texto ele tem características literárias ou não, né? A diferença principal está na sua funcionalidade. Vamos dar uma olhadinha então. Os textos literários são caracterizados por emocionar o leitor, com palavras utilizadas no sentido subjetivo, metafórico, né?
com figuras de linguagem, e não possui uma natureza utilitária imediata. Veja que a literatura ela não apresenta então uma funcionalidade, né, imediata, como os outros textos possuem. Os textos que não são literários são aqueles caracterizados pelo uso de palavras utilizadas no seu sentido imediato, no seu sentido literal, denotativo. Traz informações de forma objetiva e utilitária. Então, por exemplo, um poema e uma carta. A carta ela tem uma função utilitária dentro da sociedade, né? Que é estabelecer a comunicação entre os sujeitos. O poema já não tem essa função. Ele é um artefato estético, mas ele não apresenta uma funcionalidade. Bom, então se ele não apresenta uma funcionalidade, professor, para que serve então a literatura? E por que lemos literatura? Por que eu devo ler literatura então? Vamos ver. A leitura de textos literários, né, ajuda a fazer questionamentos sobre a nossa existência, bem como a melhorar a compreensão do outro. Né? Isso é muito importante, né? Compreensão do outro e de nós mesmos, né? Porque ela se refere a questões existenciais. Além disso, nos coloca em contato com experiências vividas, né, em outras épocas da nossa história. É possível, por meio dos textos literários, a gente ter aí essas diversas experiências, né, com períodos históricos remotos, né? Além disso, então, ela nos propõe uma reflexão sobre a nossa própria existência e conhecemos melhor também o outro, né, por meio de experiências. A função principal da literatura não está na ideia de entretenimento. Então, se veja bem, muita gente, né, principalmente os jovens, leem alguns livros, né, como passatempo. É legal ler livros como passatempo? É legal, só que você tem que tomar um certo cuidado, né? Quando eu digo você tem que tomar um certo cuidado, é uma sugestão que o professor lhes dá, né? Na escolha desses textos que vocês leem. Esses textos têm que ser escolhidos, né, como sugestão, com alguns critérios. É sobre esses critérios que nós vamos falar hoje, já estamos falando, né? Então, a função da literatura, dos textos considerados literários, né, não está só na ideia do entretenimento, com a qual se pode confundir muitas vezes, né? Mas sim naquilo que o contato entre o leitor e o texto proporciona. Essa relação entre leitor e texto nos dá um desafio, né? O desafio de pensar o mundo e a nossa espécie como seres humanos. Como assim, professor? Pensar a nossa espécie como seres humanos? Nós não nascemos seres humanos? Sim, nós nascemos biologicamente seres humanos, mas nós desenvolvemos características que são específicas da nossa espécie durante a nossa formação, durante a nossa vida. Então nós nascemos seres humanos, mas o processo de humanização ocorre durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida. E a literatura ela pode ter um papel fundamental aí nesse processo de humanização. O que é a humanização? Muito bem, para responder essa pergunta, eu trago aqui um autor chamado Antônio Cândido, tá? Que é um crítico literário, uma pessoa que estudou muitos textos literários e desenvolveu algumas teorias, tá? Então, entendo aqui por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, olha, isso é muito importante, o afinamento das emoções, né? Para ler poesia, por exemplo, tem que ter um afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, e o cultivo do humor. Porque, por exemplo, para você ler Machado de Assis, você tem que ter um certo
senso de humor, porque ele provoca você a esse respeito, provoca você a essa sensação, né? Então você veja que o Antônio Cândido, ele nos traz aqui uma reflexão sobre o processo de humanização e a função que a literatura tem nesse processo. Eu destaco então aqui a capacidade de penetrar nos problemas da vida, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, né? A gente volta a dizer, então a gente conhece um pouco mais sobre a gente e sobre os outros, quando a gente interage aí com personagens ficcionais. Beleza, galera? Vamos adiante? Muito bem. Então aqui agora eu trago para vocês alguns títulos de algumas obras, né? Eu vou mostrar as obras aqui para vocês como sugestão, né? Para vocês aí lerem no período de quarentena, porque a gente não aguenta ficar só trabalhando e estudando, né? Só estudando. A gente precisa ter um momento só com a gente, e esse momento só com a gente ele pode vir a partir da leitura de bons livros, né? Então aqui eu trago alguns autores clássicos, né, da literatura clássica, né? Os clássicos são aqueles que perduraram durante o tempo, né? A permanência da leitura desses livros durante um longo tempo faz com que esses livros entrem para o cânone literário. Beleza? Então eu começo aqui com um livro, né, que é Todos os Contos da Clarice Lispector, né? É um livro denso, né, bastante grosso, porque traz aqui a obra completa no gênero conto, né? Sempre bom lembrar, estamos falando aí de gênero literário, né? Do gênero conto da Clarice. Nesse livro aqui, eu indico, nesse livro não, né? Você pode pesquisar na internet, ou você pode comprar os livros de conto separado também, que tem para vender no sebo. Mas eu indico para vocês lerem aqui dois contos que eu acho interessante. Felicidade Clandestina, que é muito conhecido, e um outro texto chamado Amor. Beleza? Eu não vou falar mais sobre esses textos, porque eu espero que vocês aí entrem em contato com essa literatura. Então a primeira indicação seria essa. Depois eu trago para vocês aqui Papéis Avulsos, né, do Machado de Assis, que também é um livro de conto. Neste livro aqui eu indico dois contos para vocês lerem, que é O Alienista, que é um conto um pouco mais extenso, né? Alguns consideram que O Alienista é uma novela, não é um conto, né? Por ele ser um pouco mais extenso. E também A Chinela Turca, que é um conto bem interessante aí, que fala a respeito da atividade de leitura. Beleza? Então fica aí a indicação, né, do Machado de Assis, Papéis Avulsos. Você encontra esse livro em qualquer sebo aí da cidade, muito baratinho, por R$ 8 até R$ 5 aí você encontra esse tipo de leitura. Depois eu trago aqui para vocês um livro do João Guimarães Rosa, né, que é o Primeiras Histórias, né? Este livro aqui, ele traz aí um universo um pouco mais místico, né, um pouco mais enigmático. O Guimarães Rosa ele trabalha mais aí com alguns elementos fantásticos até. Então nesse livro aqui eu indico para vocês A Outra Margem do Rio, se não estou enganado, deixa eu dar uma olhada aqui A Terceira Margem do Rio, né? E também A Menina de Lá, que é um conto bem curto, né? Mas que fica bem evidente aí esses elementos mais místicos, né? Mais relacionados à fantasia, né? Então aqui mais uma indicação então do João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, beleza? Depois, agora nós saímos um pouquinho do conto e vamos para o poema, né? Para a poesia. Eu trago para vocês aqui então um livro chamado Eu Profundo e os Outros Eus, do Fernando Pessoa, né? Aqui é uma coletânea de poesias. Aqui tem a poesia homônima, né? Que é a poesia publicada pelo Fernando Pessoa, né? Num livro chamado Mensagem. E depois tem as poesias também produzidas pelos heterônimos, né?
pelos nomes que ele criou, pelas personalidades que o próprio Fernando Pessoa criou. Então é um conjunto de poesias aqui. Você tem aqui uma antologia poética, né? O pessoal do terceiro ano aí teve contato então com algumas poesias do Fernando Pessoa nas nossas primeiras aulas. Lembram disso? A outra indicação então é do Franz Kafka, né? Não é Franz Kafka, é Franz Kafka, tá? Um livro chamado A Metamorfose. Veja que é o primeiro título de literatura estrangeira, então você deve ter cuidado na hora de escolher a tradução. A tradução que eu gosto, né, que me indicaram também, é essa tradução do Modesto Carone, né, que é da Companhia das Letras. Aqui você tem então uma literatura que também traz assim um contexto mais enigmático, né? Porque é um personagem que se transforma numa barata, né? No primeiro parágrafo do livro ele já revela isso para você e depois ele vai trabalhando como que ele vai lidar com esse problema tão assim inusitado na vida dele, né? Então você tem aí uma novela, né? Alguns não consideram romance pela sua extensão e não consideram um conto também. Então a novela ela não é muito longa que nem o romance e não é tão curta como o conto, né? Então nós estamos falando aí de gêneros literários, né? Um pouco de teoria literária, a gente já entra aí fazendo aí essas observações. O próximo livro então é Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Então temos aí também literatura estrangeira, né? O Edgar Allan Poe ele ficou muito famoso pela short story, né? Que ele criou aí o gênero literário conto, né? Foi um dos primeiros aí a se aventurar aí nesse tipo de literatura, nesse tipo de produção, beleza? Agora voltamos para a literatura brasileira, né? Eu trago para vocês aqui então um livro de uma escritora cearense, a Ana Miranda, né? Esse livro aqui publicado em 1989, chama-se Boca do Inferno, tá? É um romance histórico, né? A partir dele você tem contato aí com experiências remotas, né? Tem aí alguns fatos históricos, baseado em alguns fatos históricos que fazem parte aí dos documentos historiográficos, né? Então é uma leitura bastante interessante aí para você fazer na quarentena. Boca do Inferno, então, da Ana Miranda. É o primeiro romance dela e ganhou até o prêmio Jabuti, que é um prêmio aí bastante famoso aí entre os escritores. Também da Ana Miranda, né, A Última Quimera, né? Este romance traz aí personagens escritores, né? O Boca do Inferno também traz personagens que são escritores, como por exemplo o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Neste aqui aparece como personagem então o poeta Olavo Bilac e o Augusto dos Anjos, né? Que o Augusto dos Anjos até ele divide aí o protagonismo com o narrador do livro, né? Que é uma narração aí em primeira pessoa, né? Aqui A Última Quimera. E agora voltamos para o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esta é uma edição pequena, né? É uma edição de bolso aí. Tomara que vocês estejam conseguindo ver aí a capa, né, do romance. É um romance, né, uma narrativa mais longa. É uma obra aí que marcou o romance brasileiro, né? Até então se produziam-se romances românticos no Brasil. E a partir então do Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente pode considerar aí o marco inicial aí do realismo no Brasil, né? Essa produção ela é bastante importante na história da literatura. Agora, para você que não gosta muito de ler conto, né, e romance, eu trago para vocês aqui uma história em quadrinhos, que é uma releitura de um livro do Machado de Assis chamado Dom Casmurro. Todo mundo, eu acredito, que já tenha, pelo menos uma vez na vida, ouvido falar a respeito do Dom Casmurro, os personagens Bentinho e Capitu. São muito famosos aí esses personagens.
Essa produção aqui ela é bem interessante, né? Tem uma arte muito bem produzida, né? Um quadrinho muito bem elaborado, e a história ela é muito próxima aí do romance, da história original do Machado de Assis. Então, o nome do quadrinho é Dom Casmurro. Essas edições em HQ, elas são recorrentes aí no nosso contexto contemporâneo. Eu já vi aí do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, já vi também do Memória de Sargento de Milícias, né? Do Antônio de Almeida, e também já vi o Diário de Anne Frank, também é uma produção daí estrangeira, né? Mas que saiu aí aqui no Brasil em história em quadrinho. É um passo muito interessante que você dá aí para iniciar na leitura literária. Você pode começar lendo quadrinho, que só tem que escolher, né? Sugiro que você saiba, seja mais requintado, né? Mais exigente, né? No momento de escolher aí o seu quadrinho para ler. Essa edição aqui do Rodrigo Rosa, né? E do Ian Jaffe, né? É recomendado aí para vocês. Muito bom. Daí, o próximo título é Em Liberdade, né? Do escritor chamado Silviano Santiago. Aqui também tem um personagem escritor, que é o Graciliano Ramos, né? O autor de Vidas Secas. Ele é personagem aqui nesse livro, nessa narrativa. E ela é um diário falso do Graciliano Ramos. O Silviano Santiago, então, ele produziu aí um diário falso de Graciliano Ramos. O que a gente entende por isso? É possível aí a gente já ver algumas características do romance, né? Porque o romance, ele existe em vários formatos, né? Um deles é o romance em forma de diário, né? Que a gente vai ver um outro texto aí também em formato de diário. Então aqui é um romance também considerado histórico, porque retoma aí um pouco da história brasileira, né, da historiografia brasileira, e também é um romance onde a metalinguagem fica bastante em evidência. Eu já encontrei esse romance aqui citado muitas vezes aí em livros didáticos, tá, para trabalhar com a metalinguagem. Depois também do Silviano Santiago, né, um livro que tem também um personagem da literatura, né, da história da literatura, que é o Machado, né, que tem como personagem, o próprio título já diz, Machado de Assis. Então aí o Silviano Santiago ele reconstrói aí um universo ficcional, né, e insere como personagem o escritor Machado de Assis. É uma leitura um pouco mais assim acadêmica, né, um pouco mais complexa, que envolve aí questões da história da literatura e da crítica literária, né? Então, quando a gente for ler esse romance, a gente precisa ter um certo cuidado, porque não é uma história muito fácil de você entrar dentro dela. Precisa ter alguns cuidados, né? E agora, né, por fim, um autor, né, que escreveu em prosa, né, mas esse livro que eu trago aqui, ele é um livro de poesias, que é uma antologia também, né, que traz aí os poemas da primeira fase aí do Carlos Drummond de Andrade, né, o nome é Sentimento do Mundo. É um livro bem legal de você ler, porque traz assim os vários momentos da produção poética do Carlos Drummond de Andrade, né? Você não precisa sair feito louco para encontrar exatamente esse livro, né? Qualquer coisa que você lê de Carlos Drummond de Andrade, pode ter certeza aí que tem um respaldo acadêmico aí, que você estará lendo coisa boa, tá? Muito bem, galera. Outra forma de você escolher os seus livros, né? Escolher os livros que você vai ler num período de quarentena ou para se preparar, né, para uma prova, né? São os livros do vestibular. Então, para o PSS 1, a UEPG indicou o Alto de São Lourenço, né, do Padre José de Anchieta, e sonetos e outros poemas do Bocage. Então aqui, galera, nós temos dois gêneros literários distintos. Um que é o alto, que é uma peça de teatro, né, que pertence ao gênero dramático e envolve questões religiosas. Essa é a característica do alto. Ele apresenta aí questões religiosas, né?
e é uma peça que pertence ao gênero dramático. Ela foi escrita não apenas para ser lida, mas para ser encenada, né? Então aí eu, nas próximas aulas, falarei a respeito de cada uma dessas obras, né? Especificamente daí com aula separada para o primeiro, segundo e terceiro ano. Hoje é só um apanhado geral. Soneto e outros poemas do Bocage. Bocage, então, um poeta aí, Árcade, né? Que está entre o arcadismo e as primeiras manifestações românticas. O pessoal do primeiro ano vai ver isso mais no segundo semestre, né? Que o nosso material didático já traz aí algumas referências a esses textos, tá? Para o pessoal do segundo ano, né? Os alunos da segunda série. São duas obras, Melhores Poemas de Castro Alves e O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Eu já falei um pouquinho sobre o Castro Alves, que é o poeta aí reconhecido pelo seu trabalho voltado para a crítica social, sobretudo para os escravos, né? O combate aí à questão da escravatura, né? Então esses poemas aí, dentre deles aí o Navio Negreiro, é o mais conhecido do Castro Alves, né? E eu já dei uma aula a respeito do poema Navio Negreiro para o pessoal da segunda série. E daí um romance, né? Veja que o EPG, ela alterna aí os gêneros literários, né? É uma peça dramática, daí um poema, poesia também, e agora aparece o Curtiço, que é um romance. O romance é aquela narrativa longa, né? É aquela narrativa mais extensa. O Curtiço, então, ele é um romance produzido na segunda metade do século XIX, né? Que nos estudos literários, nos estudos da história da literatura, ele se enquadra aí ao naturalismo, que é uma intensificação, a grosso modo, né? Do realismo. Beleza? Muito bem, agora chegamos então às obras do vestibular e do PSS 3 da UEPG. A primeira delas eu tenho aqui, né, que é Vidas Secas do Graciliano Ramos. Também é um romance, né? É um romance, né? Ele não é muito extenso, né? Ele é relativamente curto, mas ele é um romance. Os capítulos desse livro, eles têm uma característica específica, né? Porque eles parecem assim contos, eles poderiam ser lidos separadamente, né? Você conseguiria entender o contexto, e ele nos retrata aqui um enfrentamento de uma família, né? Que vive um período aí de estiagem, né? De seca. Então aqui nós temos um romance aí que é passado no sertão nordestino, né? Então aí nós temos o Graciliano Ramos. Agora eu trago para vocês aqui, transitando então do romance para o conto. Veja como é importante você saber o que você está lendo. Se é romance, se é conto, se é teatro, se é poesia. Então é importante você conhecer os gêneros literários, né? Antes de você se apropriar de qualquer tipo de literatura. Aqui nós temos então um compêndio, né? Um compêndio uma antologia, quer dizer, de contos, né? Do Murilo Rubião. E aqui eu indicaria para vocês o Teleco ou Coelhinho, se não estou enganado, né? Que é um conto bastante interessante, isso mesmo, Teleco ou Coelhinho. É um conto bem interessante aqui do Murilo Rubião, né? Um dos grandes nomes do realismo mágico da literatura brasileira. Agora mudamos também de gênero literário, vamos para o dramático. Aqui nós temos então Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Aqui nós temos uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro, ela tem um formato diferente do conto e um formato diferente do romance, porque ela foi feita para ser encenada. Além de ser lida, ela é encenada. Então, o autor, né, quando escreve um drama, uma peça de teatro, ele prepara essa peça para que os personagens dessa peça tenham contato direto com o público, né? Em alguns romances eles já foram transformados em filmes, né? É possível que o romance tenha esse contato direto com o público, mas por meio do filme, né?
E o teatro não, o teatro, a obra literária, né? O texto literário, por meio dos intérpretes, ele tem o contato direto aí com o seu público, né? Essa é uma característica do texto dramático. E aqui o vestido de noiva, né? Revelando aí os problemas familiares, né? Aqui você tem aí os conflitos dentro da instituição família, beleza? Agora, temos aqui o Paulo Leminski, né? Que é um autor curitibano, né? Um autor paranaense, já falecido, né? Morreu muito novo, professor de história, inclusive, né? Aqui nós temos toda a poesia do Paulo Leminski. É interessante, principalmente o pessoal do terceiro ano, né? Conhecer a produção poética a partir da Semana de Arte Moderna, né? Porque a partir da Semana de Arte Moderna nós temos aí uma revolução na produção da poesia, né? E o Paulo Leminski, né? Ele apresenta traços aí dessa produção moderna, né? Ele traz aí outros tipos de poema, né? De forma fixa, como o haikai, né? E muitos outros poemas como verso livre, né? Então temos aí uma obra indicada pelo EPG de um autor curitibano, né? Que morou aqui muito perto da gente. E por último, o quarto de despejo, né? O Diário de uma Favelada, né? De Carolina Maria de Jesus. Então você veja que no subtítulo do romance, você já tem ali o formato, né? Diário de uma Favelada. Então, mais um romance, né? Em forma de diário. Então, uma das características do romance é justamente essa, né? Que o romance ele permite muitas flexões, inclusive a presença de outros gêneros dentro do romance, como por exemplo o diário, né? Que é um gênero textual separado, mas que todas as histórias juntas podem formar um romance. Tem um autor, inclusive o Silviano Santiago, ele chama o romance de gênero bandido. Por que gênero bandido? Né? Porque ele se permite a tudo. Né? O bandido ele é assim, ele se permite a tudo. Então uma das características do romance é que ele se permite. Né? Então aí, o Diário de uma Favelada, né? Um romance que no primeiro momento não foi bem aceito pela crítica literária, mas que hoje é uma das obras mais estudadas aí dentro das universidades. Beleza, galera? Então agora nós temos aqui algumas orientações para que você possa conhecer melhor o teu livro, né? Então um livro, ele é composto por paratextos, né? Nós temos aí, o que é o paratexto? É aquilo que está fora do texto. Tem um texto que está lá dentro do livro, né? E o que cerca esse texto aqui por fora, a gente chama ele de paratextos editoriais, que muitas vezes são decididos em consenso com o autor e com as editoras. Então o primeiro paratexto, né, quando você for escolher o seu livro, né, fique atento na capa. O que consta na capa? O título do livro e o subtítulo, né? É muito importante você ver o subtítulo do livro, porque em alguns casos ele pode já trazer para você a indicação de romance. Então, por exemplo, nesse aqui do Machado, né, diz aqui o autor, o título do texto é bem pequenininho aqui, talvez vocês não enxerguem, aparece escrito aqui romance, né? Então, é muito importante você conhecer como que é composta a capa de um livro, né? Então, a capa ele traz o título e o subtítulo. E as orelhas? As orelhas do livro, né? As orelhas do livro, que são essas partezinhas aqui, né? Normalmente vem no começo e no final. Também é importante você conhecer, saber quais as informações que vem aqui na orelha. Normalmente ele traz um pouco da carreira literária do escritor, você fica conhecendo um pouco da história do escritor, se ele já ganhou algum prêmio literário ou não, né? E também, às vezes, traz um pouco do formato que esse escritor escreve, né? Que tipo de textos ele tem habilidade para escrever, que tipo de texto lhe tornou famoso, né? Muito bem. Depois, dentro do livro, né, dentro dos livros, mais aqui depois da contracapa, né, você vai encontrar
A ficha catalográfica, né? A ficha catalográfica, ela traz informações da obra também, informações técnicas da obra, né? Na ficha catalográfica, então, tem o nome completo do autor, o ano em que ele nasceu, quantas edições já foram produzidas do livro, né? Foram editadas, né? E que tipo de gênero ele pertence. Então, por exemplo, nesse aqui da Carolina Maria de Jesus, ele aparece bem pequenininho lá assim, ó, romance brasileiro. Então você consegue identificar a que gênero ele pertence, né? Muito bem. O índice também é importante você conhecer. Esse aqui não tem o índice, mas tem alguns outros que tem. Então, por exemplo, nesse aqui do Machado, aqui nós temos um índice, né? O índice, ele nos apresenta aí os capítulos, né? Do livro, por quantos capítulos é formado, né? Fica mais fácil de você ir para um capítulo e voltar quando você consulta o índice. O prefácio, galera, alguns livros trazem o prefácio, alguns livros não trazem. O prefácio normalmente é um outro autor que escreve, né, a respeito da produção literária deste livro. Esse prefácio, às vezes, ele é um outro autor que fala sobre o livro, porque provavelmente ele já leu o livro, então ele dá a sua opinião crítica. E o pós-fácio é uma espécie de prefácio, só que o prefácio vem antes do texto e o pós-fácio vem depois do texto. E o epílogo, ele vem no final do livro. O epílogo é como se ele fosse um desfecho da história, né? O que aconteceu com os personagens depois que terminou a história. Isso quem traz normalmente é o epílogo. No Boca do Inferno você tem então um epílogo lá no final do livro. Muito bem. E a quarta capa? A quarta capa, galera, é a contracapa. É a última página do livro. Você tem a capa e depois no final você tem a quarta capa, né? Que é a última parte do livro. Ali é uma espécie de sinopse, né? Que é aquele resuminho a respeito da obra. Um resuminho da história do livro, né? E por fim você tem a lombada do livro, né? Esse meu livro aqui está meio judiadinho. Eu vou pegar um outro aqui, ó, esse aqui, a gente consegue ver melhor. A lombada, então, é essa parte do livro aqui, que você coloca ela na estante, né? Você coloca ela na estante com essa parte virada para fora, para que quando você possa consultar, você saiba onde é que ele está. Então é por meio da lombada que você identifica o livro numa prateleira, numa estante, beleza? Então, muito bem, galera, então fica aí esta aula, né? Para todas as séries aí. Algumas dicas de leitura, algumas dicas no conceito de literatura, né, umas definições a serem pensadas a respeito da função da literatura, obras literárias que você pode encontrar na internet, em domínio público, outras que você pode encontrar aqui na biblioteca, no colégio também. Então, na quarentena, você tem aí algumas indicações de leitura, né? E espero que essa aula possa ter contribuído aí para a formação de vocês. Aqui ficam as referências bibliográficas que eu utilizei para produzir a obra e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou? Valeu!